Para destrinchar e para analisar esse documento, a gente conversa agora com Bruno Yamashita, analista de alocação e inteligência da Avenue. Meu caro, obrigado por estar aqui com a gente. Qual a tua primeira leitura quente do documento? Faz sentido o tom preocupado e a hipótese de elevação de juro que a gente ouviu ao longo dos últimos dias? Boa tarde. Boa tarde, Naka. É um prazer estar falando com vocês novamente. E vamos lá, eu acredito que a divulgação desse livro bege, ela reflete muito do que a gente tem acompanhado de economia americana e dos últimos dados divulgados. Se a gente juntar dado de inflação, dado de mercado de trabalho, dados de PMI, de confiança do consumidor e até de resultados corporativos das empresas, e depois finalizando, juntando as preocupações até com a ata do Banco Central americano, mostrando ali, sinalizando que eventualmente eles podem estar repensando o que eles tinham lá, né, daquele cenário pré-conflito de Oriente Médio, de corte de juros para eventualmente uma manutenção ou até uma elevação de juros, igual parte do mercado começa a questionar mais. Então, eu acredito que o livro bege ele veio muito nessa atuada, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o mercado de trabalho, continua naquele meio de baixas contratações, mas também baixas demissões, mas a gente ainda ele vê resiliente, apesar de justamente você ter colocado o ponto de um crescimento salarial que agora vai em linha com a inflação, ou seja, as famílias já não têm um ganho real ali de crescimento salarial e refletiu, por exemplo, na queda da taxa de poupança das famílias. Então a gente viu ali nos últimos dados mostrando uma leve queda na taxa de poupança das famílias, divulgado ali ao longo de semana passada, que demonstra um pouco que, bom, as famílias têm tentado manter o consumo dela intacto, então têm tentado manter ali a rotina ali, como eles mantêm toda a cesta de consumo intacta, mas eventualmente com uma taxa de poupança menor. Do lado de inflação é justamente isso, a gente começa a ver os impactos desse aumento de preço de energia, não só no preço do combustível, mas também seja na parte de alimentos ou até nessa parte mais logística, que também depende muito de tudo isso. E isso refletiu, por exemplo, na economia como um todo, até muito do que se fala daquela economia em K, que a parte das famílias de renda mais altas acabam sentindo menos, e isso reflete em empresas que atuam nesse segmento mais premium, versus as empresas que vão atuar nesse segmento de renda média, ou eventualmente mais baixas, que vêm sofrendo aí uma pressão muito maior por causa desse aumento de preço recente, que não vem só também do preço de energia, mas também do próprio custo de moradia nos Estados Unidos. Bruno, lendo aqui o documento, dá para a gente dizer que o Fed, pelo menos hoje, dia 3 de junho de 2026, ele está preocupado com essa pressão inflacionária gerada pela guerra e sua transmissão para o restante da economia, mas ainda é uma preocupação muito focada em um extrato na base da pirâmide da sociedade norte-americana. É correta esta percepção de que, ok, há preocupação, mas ela é muito setorizada e não é algo assim disseminado em toda a economia? Até pela ata do Banco Central americano ali, né, com tantos dissidentes, igual a gente não vê há muito tempo, dá para mostrar que eles começam a ficar mais preocupados com a inflação, realmente, assim, começa a ser uma preocupação maior. Para a base ali da pirâmide, igual você colocou, é justamente o custo de moradia, e para a parte mais das rendas mais altas é justamente segurar aquilo, porque vale Sim. lembrar que a gente também tem o tax refund ali, que vai vir, então, aquele retorno da política fiscal que vai vir, que vai ajudar justamente as famílias de renda mais alta. Então, vai ser esse ponto que eles vão ter que ajustar daqui para frente, com certeza. E diante desta leitura, te parece que o que faria mais sentido do ponto de vista da política monetária? Uma manutenção por um período prolongado da taxa de juros no atual patamar? Ou te parece, nas entrelinhas, ter ali a preocupação que poderia despertar o desejo de um aumento da taxa de juros? Olha, até pegando quando a gente pensa em política monetária, né, e o tempo que leva para uma taxa de juros ter o efeito, o impacto real na economia, né, tudo isso tem que ser levado em consideração. É claro que os formuladores de política monetária vão levar isso em consideração, mas quando a gente olha para tudo isso e pegando aquele duplo mandato do Banco Central americano, hoje eles estão numa situação que eventualmente eles podem eventualmente segurar essa taxa de juros por mais tempo,
dado que os dados de mercado de trabalho estão vindo ali, de certa forma, mais resilientes. A gente não está vendo ali uma corrosão tão grande no mercado de trabalho em termos de criação de novas vagas, igual a gente viu mais no começo do ano. Então, eu acredito que esse mercado de trabalho um pouco mais resiliente deu aí mais fôlego para o Banco Central eventualmente segurar e fazer uma manutenção da taxa de juros aí por um pouco mais de tempo para eventualmente tomar uma decisão em relação à inflação e entender se essa inflação ela vai ter um impacto mais nesse curto prazo, então num período mais curto que eventualmente com uma queda no preço de energia isso possa se estabilizar, ou se isso poderia ter efeitos secundários que a gente poderia ver perdurar aí por mais tempo, que aí justamente muda esse cenário de manutenção de juros por lá. E dá para a gente dizer que o livro bege, Bruno, ele tem como característica um tom menos pesado do que pensa cada um dos membros do FONC, do que a ata propriamente dita? Por que eu pergunto isso? Porque com a chegada de Warsh à presidência do Fed, onde isso poderia aparecer? Não seria seria neste documento? As impressões digitais do novo chefe do Fed já poderiam aparecer? Ou vai demorar mais e talvez não seja via documento, seja via discurso? Eventualmente, eu acredito que seria via discurso ou via própria ata ali, mas principalmente ver o primeiro discurso dele ali para meados de junho, dado que o livro bege ele vai tentar pegar muito aquele dado mais qualitativo, então entender ali um pouco mais do que está acontecendo em cada região dos Estados Unidos ali com os bancos centrais regionais, então acredito que esse dado ele traz ele traz um complemento dos dados quantitativos que os bancos centrais podem acompanhar e eventualmente a fala do Warsh ali vai ser bem importante para entender como tem sido a cabeça dele nesse desafio que vai ser bem grande. A ver o que pensa e o que fará o novo chefe do Federal Reserve. Bruno Yamashita, analista de alocação em inteligência da Avenue, que conversou com a gente aqui a quente para ler e analisar esse documento. Bruno, obrigado por conversar aqui com a gente. E desculpa te colocar na fogueira de analisar o documento que mal acabou, tá quente aqui. Essa página acabou de ser digitada lá pelo pessoal do Fed. Obrigado, Bruno. Bom finzinho de quarta-feira, bom feriado. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau.